Olá, pessoal! Sou a professora Andresa e hoje nós iremos retomar alguns conceitos sobre a função exponencial, além de aprofundarmos o nosso conhecimento acerca desse conteúdo, que tem várias aplicações, não só no campo da matemática, mas, por exemplo, a biologia e a geografia buscam, através dessa função, explicar crescimentos biológicos e sociológicos. Mas como podemos representar matematicamente uma função exponencial? Observe aí no quadro a seguinte situação. Supor que em uma determinada cultura de bactéria, a população dobre seu valor a cada hora. No início existiam 1000 bactérias. Quando se passarem 3 horas, percebeu-se que haviam 8000 bactérias. E passado 10 horas do início do experimento, foi constatado que haviam 10.240.000 bactérias. Se passar X horas, quantas bactérias existirão nesse experimento? Observe aí a seguinte tabela. No início do experimento, nós vamos ter aí uma cultura, uma população com 1000 bactérias. Se não se passou nenhuma hora, então, obviamente, continuará com 1000 bactérias, certo? Passado uma hora, essa população dobra, vai para 2000 bactérias. Se fôssemos expressar de maneira matemática, nós teríamos aí, ó, na terceira coluna, 1000, que é o total de bactérias no início do experimento, vezes 2, porque dobra a cada hora, elevado a 1. Aí nós temos uma potência, né? Passaram somente uma hora. No caso, nosso expoente aí está sendo representado pelo total de horas. Passado 2 horas, nós vamos ver que novamente esse número dobrou. Então, nós vamos ter aí 1000 vezes 2 elevado a 2, porque aí passaram 2 horas, não é isso? 2 elevado a 2 é 4, 1000 vezes 4, obviamente, 4000. E assim sucessivamente. Aí a questão pergunta o seguinte: depois de X horas, observe aí na última linha, qual vai ser o total de população? Bom, até aí nós não sabemos o total da população, mas nós sabemos que a resposta dessa pergunta se dá pela definição de uma função exponencial. Você viu em aulas anteriores que uma função exponencial, dado um número real, esse número maior do que 0 e diferente de 1, nós chamamos de função exponencial uma função que sai do conjunto dos números reais para o conjunto dos números reais positivos e não nulos, e é definida por essa expressão que você vê aí. F de x é igual a elevado a x. Você deve lembrar que esse azinho, ele representa a base. E essa base, ela deve ser sempre maior do que 0 e diferente do que 1. Como nós vimos ali na definição. Esse x é o que nós conhecemos por expoente, tá bom? Ou seja, a elevado a x. O que temos, na verdade, aí é uma potência, beleza? Bom, trazendo para a nossa situação anterior, nós vimos aí, ó, que depois de X horas, a população, o total de cultura, o tamanho da população daquelas bactérias vai ser dado por essa fórmula aí. Se você parar para analisar, nós temos uma função exponencial, beleza? Então, olha só, assim, vamos falar mais sobre isso aqui. Nós temos aí 1000 vezes 2 elevado a x, sendo 2 a nossa base e x, como vimos, né, anteriormente aí, o nosso expoente. Nós vimos também acerca dessa base, né? Falando agora sobre os gráficos dessa função, nós vimos que o gráfico ele vai se comportar dependendo do valor da minha base. Ou seja, nós vamos ver aí, ó, se a minha base ela é maior do que 1, então eu tenho uma função crescente. Logo, o meu gráfico ele vai ser crescente. E se a minha base ela for maior do que 0 e menor do que 1, ou seja, ela fica aí entre 0 e 1, então nós vamos ter uma função decrescente. E se a nossa função é decrescente, obviamente que o gráfico dessa função, ele também vai decrescer,
Beleza? Bom, agora que nós relembramos os principais conceitos desse tipo de função, vamos explorar nossos conhecimentos acerca das equações e das inequações exponenciais. Mas primeiro vale lembrar o seguinte: o que é uma equação? Uma equação nós já vimos que é uma expressão matemática que ela vai possuir pelo menos uma incógnita, né? A incógnita é aquele número desconhecido que a gente representa por uma letra, né? E na equação, ela também é uma expressão que possui uma relação de igualdade. Eu digo que uma coisa é igual a outra, uma expressão matemática é igual a uma outra expressão matemática. Bom, até aí é uma equação. Agora, se na sua equação você tem lá pelo menos uma incógnita no expoente e a base positiva diferente de 1, então aí você não está lidando com uma simples equação, mas sim com uma equação exponencial. Então, olha só, a nossa definição. As equações exponenciais são aquelas que possuem pelo menos uma incógnita no expoente e base positiva diferente de 1. Aí nós vamos ter a propriedade a elevado a x é igual a elevado a y. Se a minha base é igual, observe aí, nós temos duas bases iguais, né? Nossa base é a. Então, os meus expoentes, por propriedade, por definição, eles também serão iguais, tá bom? Então, a elevado a x é igual a elevado a y. Então, isso implica dizer que esses expoentes x e y, eles são iguais, tá bom? Eles têm valores iguais. Aí temos alguns exemplos de equação exponencial. 4 elevado a x mais 2 mais 16 elevado a x igual a 8. 16 elevado a x mais 4 elevado a 2 vezes x é igual a 32. Professora, que bicho feio. Mentira, coisa mais linda. Uma expressão dessa, dá até vontade de levar para casa, mas já tenho muito em casa, vou deixar aqui com vocês, tá bom? Então, olha só, não é difícil, tá? Assusta, mas só que a ideia para resolver uma equação exponencial é muito simples, ó. É só transformá-la em uma igualdade de potência de mesma base, ou seja, assumir a fórmula da definição que nós vimos anteriormente, tá bom? Então, tem uma equação exponencial, basta igualar a base. Nós vimos que como é que eu igualo a base? Através da fatoração, tá? Dá uma olhadinha aí na nossa plataforma, você vai encontrar alguma aula referente à fatoração, tá bom? É importante rever esse conteúdo para poder operar com as funções exponenciais, tanto equações quanto inequações ou a simples função mesmo, tá bom? Bom, então vamos lá. Vimos aí as equações exponenciais, agora vamos ver as inequações exponenciais. A inequação exponencial, primeiro vamos relembrar o que é uma inequação. São usadas para determinar um intervalo de modo que a desigualdade de certas expressões sejam válidas, ou seja, ele determina a desigualdade entre as expressões. Enquanto a equação ela estabelece uma igualdade, ela diz, olha, 2 elevado a x é igual a 4, nas inequações isso acontece totalmente o oposto. Ele vai falar que 2 elevado a x é maior do que 4, é menor do que 4, é maior ou igual a 4, é menor ou igual a 4 e assim sucessivamente, tá? Então, inequação estabelece a desigualdade entre os termos, tá bom? Relação de diferença ou desigualdade. Bom, isso já ficou bem, né? Agora, olha só, se na sua inequação você observa que pelo menos uma incógnita está num expoente e que a base desse expoente é positiva e diferente de 1, então você não está lidando com a simples inequação, mas sim com uma inequação exponencial, tá bom? Então, qual é o segredo da exponencial? É ter um expoente como incógnita. Se você tiver uma expressão, pode ser equação, pode ser inequação, pode ser uma simples função,
Mas se tiver lá, se você perceber que tem uma incógnita, ou seja, um valor desconhecido representado por uma letra em forma de expoente, então você já sabe que você está operando alguma coisa exponencial. Aí, para saber se é função, se é equação, se é inequação, vai depender do enunciado do seu problema, beleza? Então, olha só, as propriedades da inequação. A de x1 é menor do que A de x2. Então, x1 vai ser menor do que x2. Ou seja, veja aí, nós temos bases iguais. Por quê, professora? Não esquece, a chave para operarmos equação e inequação é sempre igualarmos a base. Quando você iguala essa base, você opera somente com os expoentes. Então, se eu tenho as minhas bases iguais ali, A de x1 menor do que A de x2, então x1 é menor do que x2. O mesmo vale para A de x1 maior do que A de x2, então x1 vai ser maior do que x2. Igualei a base, aí opero somente o expoente, tá bom? Aí temos alguns exemplos também, ó. 2 elevado a x é maior ou igual a 128. Meio elevado a x é menor do que 25, tá bom? Também não se assuste. A ideia aqui para resolver também é igualar a base, mas só que é o seguinte: antes de você apontar um resultado final, você deve observar a situação da base nos dois membros. Se essas bases forem diferentes, a gente reduz a uma mesma base, ou seja, iguala a base. Logo em seguida, você tem que atentar aos sinais. No caso, se a sua base for maior do que 1, a gente mantém o sinal da desigualdade. E se a sua base ela está entre 0 e 1, então a gente inverte esse sinal ao comparar os expoentes. Isso já vai ficar bem claro na aplicação de um exemplo, tá bom? Então, olha só, se a minha base for maior do que 1, eu mantenho o sinal original. E se a minha base está entre 0 e 1, eu inverto esse sinal na comparação dos expoentes, beleza? A base eu vou ter que igualar de qualquer forma. Depois que eu igualei a base, eu vou observar. É maior do que 1, mantenho aquele sinal. Está entre 0 e 1, inverto o meu sinal, tá bom? Bom, então vamos lá. O nosso exercitando hoje é uma questão aplicada no vestibular da Universidade Federal do Paraná no ano de 2012, tá bom? Um grupo de cientistas decidiu utilizar o seguinte modelo logístico, bastante conhecido por matemáticos e biólogos, para estimar o número de pássaros, ou seja, P de T. Já vamos entender esse P de T aí. De determinada espécie numa área de proteção ambiental. Então, olha só, para estimar a quantidade de pássaros, de uma população de pássaros, os cientistas eles utilizaram esse modelo matemático aí, ó. P de T igual 500 dividido para 1 mais 2 elevado a 2 menos T. Sendo T o tempo em anos, T0 é o momento em que o estudo foi iniciado, porque T vai representar o tempo em anos, tá bom? Então, naquele momento que o estudo foi iniciado, está zerado, T igual a 0. Em quanto tempo a população chegará a 400 indivíduos? Então, olha só, gente. Aqui a gente já tem a fórmula, tá bom? Tá muito simples, a gente só precisa compreender aí a questão, tá bom? O que ele diz? Ele diz que, aí a nossa fórmula, certo? Ele diz que para determinado período de tempo, depois de passado T tempos, né? Tanto tempo, nós vamos ter uma população aí de 400 pássaros. Só que ele quer saber depois de quanto tempo, tá bom? Então, aqui está muito simples, tá bom? A gente vai pegar aqui a nossa expressão, nós sabemos que P de T representa a quantidade de pássaros em função do tempo, tá bom? Então, basta eu pegar ali, ó, e substituir. Peguei ali a minha fórmula, onde tem P de T, que é a quantidade de pássaros em função do tempo, substitui por 400, porque a questão já me dá esse total. Ele quer saber o total de 400 de pássaros depois de quanto tempo, tá bom? Então, olha só, vamos juntar os nossos termos semelhantes, tá? Juntando os termos semelhantes, a nossa expressão vai ficar dessa forma.
Continuo aí juntando os termos semelhantes, puxei o 1 para o outro lado, estava positivo, veio negativo. Vamos simplificar aí essa fração para ficar mais fácil de operarmos, certo? Então, nós temos aí uma equação exponencial. Continuando a nossa resolução aí. O que foi feito? Resolvemos aí a parte, né, do segundo fator aí. 5 para 4 menos 1 é igual a 1/4. A partir daqui, nós vamos fatorar, tá bom? Vamos fatorar essa base. Como aí é denominador, então, ele fatorado, ele vai ficar elevado a um expoente negativo, tá? Essas são propriedades da potenciação. Resolvendo aí, com as bases igualadas, nós vamos operar somente os expoentes. Olha só, esse é o ponto aqui, tá? Igualei as bases, opero só os expoentes. Então, vai ficar 2 menos t é igual a menos 2. Vê que eu desci somente os expoentes aí, tá? Isolei a minha incógnita, resolvi, então sei que em 4 anos é que essa população de pássaros chegará a 400 pássaros, né? 400 elementos, certo? Então, olha só, agora uma de inequação, rapidinho, tá bom? Então, resolva as inequações a seguir. 2 elevado a x é maior ou igual a 32. Que está muito basiquinho, tá? Vou fatorar as bases, porque minhas bases estão diferentes, certo? Pá, tá aí, questão B, agora vamos resolver aí a A. Fatorei a base, né, 32. Então, descobri que 32 é a mesma coisa que 2 elevado a 5. Igualei as bases, só opero os expoentes. Já sei que x é maior ou igual a 5. Aqui no B a mesma coisa, vou igualar as bases através do fatoramento. Aliás, através da fatoração, igualado essas bases, opero só com os expoentes e vou ter aí, como as nossas bases aí, ó, que é importante na inequação. Observe que aqui a base, ela é menor do que 1, ela está entre 0 e 1. Então, aqui, ó, a gente vai inverter o sinal. Ficaria x menor do que 2, mas como a minha base está entre 0 e 1, então eu vou inverter o sinal. Vai ficar um resultado aí, x maior do que 2. Bom, pessoal, então é isso, tá bom? Na aula de hoje nós relembramos aí as funções exponenciais, aprofundamos o nosso conhecimento através do estudo das equações e das inequações exponenciais. Essa e outras aulas vocês encontram na plataforma Eduque. Espero que aproveitem os materiais que estão disponibilizados lá. Bons estudos e até a próxima!